Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Online de Enfermagem Estética do Brasil. O tema da minha palestra vai ser a respeito da aplicação da toxina botulínica para fins estéticos, como evitar intercorrências, tá certo? Bem, para quem não me conhece, eu vou contar um pouco da minha trajetória na área da saúde estética. Meu nome é Maiara Moura. Eu sou biomédica, eu sou formada por uma universidade pública localizada no estado de Pernambuco, que é a UFPE. Sou inscrita no meu conselho pelo número 07712. Eu sou habilitada em patologia clínica, como a maioria dos biomédicos que se formam. A gente tem a oportunidade de estagiar em laboratórios, em hospitais, e a gente sai com a habilitação em patologia clínica. No meu caso, eu estagiei no Hospital das Clínicas e saí com a habilitação através do Hospital das Clínicas e da UFPE. Me pós-graduei em Biomedicina Estética pelo NEPUGA, pelo Núcleo de Estudos Ana Carolina Puga. Tá? Eu sou da primeira turma do NEPUGA de Recife. Nunca trabalhei com nenhuma outra área, a não ser com a estética. Realizei meu mestrado em patologia também pela UFPE, só que eu fiz questão que o meu currículo fosse coerente. Então, no próprio mestrado, eu estudei bastante sistema tegumentar, principalmente relacionado a micoses. Então, eu estudei as dermatomicoses associadas à pele e a seus anexos, tá certo? Então, a minha vida toda eu trabalhei realmente na área da estética. Eu sou expert em escleroterapia. Eu comecei realizando meus procedimentos e um dos procedimentos que eu mais realizava foi esclero. Ao mesmo tempo, eu notei que existia uma deficiência com relação a esse tema. Os professores, na época, eles não tinham muito conteúdo para passar e a maioria dos alunos, eles saem acreditando que escleroterapia é só injetar um líquido no lumen do vaso e não é bem assim, tá? Esclero é muito mais além e a gente precisa compreender mais essa ciência que é a escleroterapia, tá? Por isso hoje eu ministro cursos na área e também porque foi o procedimento que alavancou a minha carreira. Eu não faço só escleroterapia, tá? Mas eu investi muito na escleroterapia no começo e eu fiquei mais conhecida através desse procedimento. Meu fluxo aumentou através da escleroterapia, meu fluxo de pacientes, tá? Fiz residência em harmonização orofacial numa instituição que era associada à Abraof. Eu sou responsável técnica e biomédica da Emagrecentro, uma clínica de estética localizada em Boa Viagem, em Recife especificamente. Tá? Por isso que eu sou coach em emagrecimento científico, porque o profissional que trabalha na Emagrecentro, ele acaba tendo a mentoria do endocrinologista, que é o Dr. Edson Ramuth, que foi o fundador das franquias, e a gente trabalha muito com o método dele de emagrecimento, que é o método científico, o método 4 fases. E aí ele treina a gente para que a gente possa passar esse método para o paciente e obter resultados na área do emagrecimento. Sou docente e coordenadora da Clínica de Estética Unifip, que é uma faculdade, uma universidade localizada na Paraíba, no sertão da Paraíba. Sou docente em pós-graduação na área da saúde estética também, Grupo Cefap, Faculdade Inspirar, Instituto Paiva. Eu sou professora faz alguns anos dessas instituições. Sou idealizadora do programa Emagrecimento Eficiente, esse período que eu passei na Emagrecentro, né? Mais de 2 anos atuando nessa área de emagrecimento, eu consegui desenvolver minha própria metodologia de emagrecimento e essa metodologia, em breve, eu irei ministrar alguns cursos a respeito dela, para que os profissionais que queiram trabalhar com emagrecimento também trabalhem com essa metodologia e proporcionem resultados de fato eficazes com relação à diminuição de medidas, tá? Sou co-organizadora do COB, que é o primeiro Congresso Online de Biomedicina Estética, um congresso que aconteceu mês passado e que a gente teve mais de 250 inscritos, tá? Então foi um sucesso para o primeiro congresso, foi um congresso online que a gente conseguiu reunir os melhores biomédicos de todas as regiões do Brasil, tá? Mas não foi um congresso só para biomédico. A gente teve inscrição de médico, de enfermeiro, farmacêutico, dentista. Então foi um congresso multidisciplinar, mas que a gente priorizou sim palestrantes biomédicos, porque a gente estava sentindo que a gente estava perdendo muito a área, né, principalmente essa área da harmonização
orofacial, porque às vezes o profissional biomédico, às vezes também o enfermeiro ou farmacêutico fica muito escondido, porque a gente não pode, na maioria dos casos, né, postar os nossos resultados. Então a gente queria, quer queira ou quer não, evidenciar os profissionais hoje que são excelentes na área da harmonização facial e também nos demais procedimentos, mas que às vezes ficam escondidos por conta dessa questão do marketing ser um pouco mais restrita no nosso caso. Bem, pessoal, a palestra de vocês é a respeito da toxina botulínica, principalmente evidenciando as intercorrências, então não tem como eu falar da toxina sem a gente lembrar o histórico de surgimento da toxina botulínica, até mesmo do botulismo, que é a doença atrelada à toxina, tá certo? Então, a gente tem que lembrar que essa toxina é produzida por uma bactéria, na verdade é um bacilo gram-positivo, anaeróbio estrito, tá? E esse bacilo, ele consegue produzir esporos resistentes, tá? Esses esporos são a grande causa, né, de realmente a gente ter o botulismo, tá? O botulismo é uma forma de intoxicação alimentar, é raro, mas é potencialmente fatal, tá? O botulismo é uma doença grave ocasionada pela ingestão da toxina presente em alguns alimentos, principalmente em alimentos embutidos, enlatados ou em conservas. Tanto é que esse nome botulismo, o botus, vem de salsicha. Os primeiros estudos, eles começaram a associar o consumo de salsicha aos sintomas do botulismo, como, por exemplo, vertigem, tontura, visão dupla, paralisia da musculatura, tá? Levando até mesmo à insuficiência respiratória, tá? O botulismo, a doença, ela vai bloquear, na verdade a toxina, né? Ela vai bloquear a liberação de uma substância importante chamada de acetilcolina nas terminações nervosas. Se a acetilcolina ela não chega nas terminações nervosas, se ela não chega no músculo, a gente não consegue contrair esse músculo de forma eficaz, tá? Ou seja, acontece uma paralisia muscular que pode levar à morte do paciente através de uma parada respiratória, tá? Então, esses sintomas fizeram com que alguns pesquisadores, há alguns anos atrás, começassem a investigar do que se tratava. Tudo começou em 1817, através do médico Dr. Knust, que ele descreve o botulismo em si, ele descreve os sintomas, tá? Em 1897, o Emily Van, ele isola a bactéria, o bacilo, o clostridium. Em 1920, o Sumer, ele isola a toxina na sua forma bruta. Em 1946, o Dr. Lamana, ele começa a purificação da toxina tipo A na sua forma cristalina. Em 1973, o Dr. Scott, ele publica o seu primeiro trabalho científico sobre o uso oftalmológico da toxina botulínica. Só que em 1989, finalmente o FDA ele começa a aprovar o uso da toxina botulínica tipo A para o tratamento de estrabismo e blefaroespasmo essencial. Então, tudo começou tratando certas doenças associadas à oftalmologia. Só que em 1992, um casal de dermatologistas, que foi o casal Carrutheres, publicam o primeiro trabalho científico sobre o uso da toxina botulínica tipo A para o tratamento estético das rugas glabelares, que são aquelas rugas localizadas entre a sobrancelha. Em 1994, foi publicado o primeiro estudo de efeito anidrótico da toxina, ou seja, eles começaram a observar que a toxina também conseguia amenizar o suor excessivo, tá? Em 2002, a FDA, ela aprova o uso da toxina botulínica para o tratamento estético das rugas glabelares, dinâmicas, moderadas e severas em adultos de 18 a 65 anos. Então, foi aí que surgiu, né, a toxina botulínica da Allergan, que é o famoso Botox. Então, o Botox é uma marca patenteada, registrada da indústria farmacêutica Allergan, tá? Em 2004, a toxina botulínica ela é aprovada pela FDA para o tratamento temporário de hiperidrose axilar primária.
Bem, a toxina botulínica, pessoal, é um mundo. A gente sabe hoje que ela não é só utilizada para as rugas e linhas dinâmicas, tá? Mas também ela é utilizada às vezes de forma corretiva em determinados casos, não só preventiva, mas também corretiva. Maiara, eu opto pelo uso da toxina botulínica primordialmente de forma preventiva do que corretiva, porque os resultados são muito mais significantes na modalidade preventiva, tá? Mas a gente sabe que é utilizada também para a hiperidrose e a gente também tem o uso da toxina hiperdiluída, também conhecida como microtox ou botox francês, que já é outra história, tá? Com outras finalidades de uso, mas que também tem sido estudado exaustivamente, com resultados excelentes, inclusive na terapia capilar, no melasma, tá? E outras disfunções estéticas que vocês vão ver em outras palestras também aqui nesse congresso, tá? Mas a minha função aqui é basicamente mostrar a função da toxina botulínica e evidenciar as intercorrências para que vocês evitem esse tipo de complicação no consultório de enfermagem estética de vocês. Então, gente, a gente consegue observar, né, através dos dados que eu liberei aqui, que há pouco mais de 30 anos essa toxina vem sendo estudada, na verdade, e sua aplicação que vem sendo estudada é a aplicação intramuscular localizada de pequenas doses, e essas pequenas doses elas são capazes de produzir uma paralisia, tá? Porém, essa paralisia, apesar de ser duradoura, ela é reversível. Tá? Então, quando a gente aplica a toxina botulínica no músculo que a gente deseja, a gente ocasiona uma paralisia naquele músculo, mas a gente consegue a reversão à medida que o tempo vai passando. O que é que acontece? Eu vou aconselhar vocês que quando vocês estiverem lidando com os pacientes na clínica, nos consultórios de enfermagem, o ideal é que vocês não falem a respeito de paralisia. Por quê? Esse termo paralisia assusta muito o paciente, porque ele pensa logo em paralisia facial, né? O que você tem que falar são termos que amenizem essa sensação de desconforto do paciente em realizar um procedimento estético. Como, por exemplo, o ideal é que você fale que seu paciente vai passar por um processo de relaxamento muscular. Isso soa muito mais bonito ao ouvido dele, tá? E não coloca medo no paciente quando ele opta pela aplicação da toxina botulínica corretiva ou preventiva, tá? Então, para que a gente possa compreender a ação do botox ou da toxina botulínica, a gente precisa voltar à questão do desenvolvimento das rugas, que isso acontece através do processo de envelhecimento cutâneo. O que são essas rugas? A ruga é linha, ou sulco, ou depressão que se forma na pele, principalmente com o envelhecimento, tá? E ela pode ocorrer em qualquer parte do nosso corpo, não é só na face, não. Ela pode ocorrer em qualquer parte do corpo, sendo mais frequente nas regiões em que a espessura da pele é um pouco mais fina. E o sentido da ruga é determinado por 4 fatores principais. Quem são eles? A ação muscular, tá? Os hábitos ocupacional daquele indivíduo, daquele paciente, os hábitos articulares e por contorno também da face, tá certo? Então, alguns fatores que a gente considera como fatores extrínsecos, eles podem acelerar a formação das rugas. Quem são esses fatores extrínsecos que estão muito associados com o envelhecimento extrínseco? A exposição solar, tá? O ressecamento da pele, principalmente devido ao uso de cosmético inadequado, atividades ocupacionais que façam com que a gente exponha essa pele a resíduos de poluição e também o uso do cigarro, entre outros. Eu posso citar inúmeros aqui. Mas existe também um fator intrínseco, né, que está relacionado com o envelhecimento intrínseco, que é a genética. Algumas pessoas têm a genética, a propensão genética de desenvolver essas rugas mais precocemente, tá certo? As rugas, pessoal, nada mais são do que marcas da expressão. Então, além de ser um dos sinais do envelhecimento, elas são marcas da nossa própria expressão. Então, quem tem uma musculatura mais hiperdinâmica, quem usa muito mais o músculo para realizar as expressões faciais, a gente consegue notar também um surgimento mais precoce dessas rugas, principalmente associada a essa expressão.
E à medida que a gente envelhece, a gente sabe que a gente vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo elastina, tá? A pele, ela vai afinando, ela vai perdendo volume e aí vem surgindo as depressões faciais, que são as rugas. As rugas, quando a pessoa é jovem, a ruga vem e ela vai embora junto com a expressão. À medida que se envelhece, ela vai se tornando permanentemente gravada na nossa face. Ou seja, durante a juventude, as rugas do sorriso, ou então as rugas da região orbital, as rugas da região dos olhos, que a gente chama de rítide periorbital, popularmente conhecido como pé de galinha, ela aparece somente quando a gente está sorrindo ou então quando a gente olha de lado. Porém, quando a gente vai passando o tempo, vai envelhecendo, essas linhas que são dinâmicas, elas vão se tornando fixas na face, tá? E às vezes a gente desfaz a expressão do sorriso, desfaz a expressão de tristeza, ou então a expressão de alegria, e a gente nota que mesmo desfazendo essa expressão, a ruga tá lá, ela tá marcada na nossa face. E aí, só para ilustrar, né, a vocês, eu tenho aqui um paciente, a imagem ilustrativa, logicamente, de um paciente com 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 e 80. Então, notem que à medida que o tempo vai passando, que a gente vai passando pelo envelhecimento cronológico, a gente vai tendo expressão, a gente vai tendo mais rugas, vai apresentando mais rugas, tá? Então, inicialmente, as nossas rugas, elas são dinâmicas, ou seja, são momentâneas, elas vão aparecer à medida que eu realizo alguma expressão, à medida que eu faço algum movimento, à medida que eu auxilio a minha musculatura a realizar algum movimento, tá? Só que, à medida que o tempo vai passando, essas rugas dinâmicas ou momentâneas, elas vão se tornando fixas, principalmente devido à repetição dessa musculatura ao longo dos anos, ao longo do tempo, tá? Então, o que eu aconselho a vocês hoje é vocês começarem a convencer os pacientes de vocês a realizarem a aplicação da toxina botulínica preventiva e não corretiva. Por quê? Às vezes, o paciente chega a um estado de ruga tão profunda ou moderada que a toxina botulínica não vai ter o resultado almejado, que a expectativa dele está colocando ali. A gente precisa pensar em outros procedimentos que estimulem a qualidade, a melhora daquela pele, que estimule a produção de colágeno e de elastina para depois vir com a toxina botulínica, tá certo? Principalmente pensar no protocolo que corresponda à expectativa do nosso paciente. Eu tenho aqui um quadro que foi retirado do livro da Rebecca Small, esqueci até de referenciar, mas depois eu posso passar esse PDF para vocês referenciado, e que a gente tem aqui 3 tabelas. A gente tem a localização das rugas ou linhas de expressão, o músculo que está envolvido com essa localização, tá? E a expressão que a gente realiza para esse paciente, para que a gente possa evidenciar as rugas nesse paciente. Então, por exemplo, se o paciente faz uma expressão de sorriso, ou se você pede para o seu paciente realizar uma expressão de sorriso ou de alegria, o músculo que vai estar muito bem envolvido com essa expressão de alegria, que você vai visualizar bem, é a musculatura orbicular. E o que é que você vai visualizar bem? As rugas periorbitais, as rítides periorbitais, que são os famosos pés de galinha. Quando você pede para o seu paciente realizar a expressão de espanto, ou de surpresa, ou até mesmo de atenção, o músculo que vai estar envolvido é o músculo frontal, tá? Que é basicamente relacionado com as rítides, as rugas da testa, tá? E por aí vai. Então, a gente vai ter que pensar na musculatura, a expressão que está associada a ela e como essa linha surge através do envolvimento dessa musculatura. Então, eu tenho aqui os músculos da face, só para lembrar. A origem do músculo facial é uma origem óssea, tá? Eles originam do osso da face, porém a inserção dessa musculatura é na pele. Por isso que a gente consegue visualizar essas rugas dinâmicas de forma tão intensa, tá? Por isso que a gente consegue fazer as expressões de sorriso, de tristeza, de choro, de alegria. Por quê? Porque a inserção do músculo está na pele e por isso a gente consegue ter essa mobilidade muscular e a gente consegue visualizar isso através das expressões, tá certo? E tem pessoas que têm uma expressão hiperdinâmica e isso favorece
as rugas para que elas se tornem mais fixas no futuro, tá certo? Então, eu tenho aqui a anatomia facial muscular aplicada à toxina botulínica, então eu tenho que compreender perfeitamente a linha de força de cada musculatura facial. Lembrando que essa anatomia funcional é importante para que eu possa compreender como é que vai surgir, como é que de fato vai surgir a minha ruga. Então, por exemplo, eu tenho as linhas horizontais da fronte, tá? As rugas da fronte, as rítides da fronte. Então, são todos esses nomes são sinônimos, tá? Então, se eu apresento a força de contração, se o meu vetor de força do meu músculo frontal é da linha da sobrancelha para a linha do cabelo, isso quer dizer o quê? Que minha ruga ela vai ser sempre perpendicular ao vetor de força muscular. Por isso que as rugas da testa elas são no sentido horizontal, são rítides horizontais, tá? Outro exemplo aqui. Se a minha linha de força, se meu vetor de força na região periorbicular, ele é um esfíncter. O esfíncter ele auxilia no fechamento da abertura da boca. Então, a minha linha de força ela é basicamente horizontal, tá? Desse músculo. Isso quer dizer o quê? Que a ruga desse músculo vai ser sempre perpendicular a essa linha de força. Então, por isso que a gente tem o código de barra na região orbicular da boca, tá? Então, sempre pensar na linha de força do meu músculo e sempre associar essa linha de força ao surgimento da ruga de forma perpendicular a essa linha de força. E aí eu tenho mais uma tabela que relaciona a linha de expressão, o músculo e a ação desse músculo, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o código de barras, por exemplo, que está localizado no número 6. Qual o músculo que está envolvido com o surgimento das rítides periorbiculares, conhecidas como código de barras? O músculo orbicular da boca, tá? Qual a função desse músculo? Contração dos lábios. Então, quando você está aplicando a toxina botulínica, você tem que principalmente lembrar a função desse músculo. Por quê? A toxina botulínica ela vai fazer a ação contrária da função. Então, por exemplo, se você está aplicando a toxina botulínica no músculo frontal e a função do músculo frontal é elevar a sobrancelha, é auxiliar na elevação da sobrancelha, isso quer dizer que quando você aplica a toxina botulínica na totalidade do músculo frontal, o paciente ele vai ter um pouco mais de dificuldade de elevação da sobrancelha, tá certo? E por aí vai. Então, sempre estude o músculo, a função que ele exerce, porque a toxina botulínica vai ser contrária a essa função. Principalmente quando você pensa em intercorrência. Então, você tem que ter isso muito bem definido na sua mente, tá certo? Antes de aplicar a toxina botulínica. Eu tenho aqui uma classificação, porque a toxina botulínica ela é aplicada por terço, tá? Respeitando o terço superior da face, o terço médio e o terço inferior. Então, o terço superior da face, ele vai abranger alguns músculos, né? Como, por exemplo, a musculatura frontal, o corrugador do supercílio, o prócero e o orbicular. Então, você profissional, quando fala na aplicação do terço superior, você vai estar trabalhando a musculatura frontal, o corrugador, o prócero e a região orbicular, na maioria dos casos. Quando a gente fala em terço médio da face, eu tenho que pensar no músculo, na musculatura que envolve o terço médio. Quem são eles? O zigomático maior e o menor, o levantador do lábio superior e o levantador do lábio superior e da asa do nariz. O terço inferior envolve basicamente o músculo orbicular da boca, o abaixador do ângulo da boca, o abaixador do lábio inferior e o risório. O que é que acontece hoje? A maioria dos profissionais eles têm medo de trabalhar o terço médio e o terço inferior da face porque são músculos que mexem muito com a dinâmica do sorriso. Então, se você não souber exatamente onde esse músculo está localizado, se você não compreender a função de cada músculo, você pode deixar algum tipo de assimetria
no terço médio inferior da face do seu paciente. Então, tem que ter muito cuidado. Inclusive, eu gosto até de salientar que a gente não deve só ter medo do terço médio e do terço inferior. A gente deve pensar também no terço superior, principalmente em caso de pitose de sobrancelha, tá certo? E também de pitose palpebral, tá? Existe esse risco também no caso da aplicação do terço superior. Então, a gente tem que estudar muito bem musculatura e localização e função desse músculo para depois a gente começar a realizar a aplicação da toxina botulínica e não só realizar a aplicação da toxina, como também pensar na questão da diluição, da forma de aplicação, da angulação correta para cada tipo de músculo, a agulha correta para cada tipo de músculo. Isso é importante principalmente quando a gente trabalha terço superior, terço médio, principalmente terço inferior, tá certo? Então, gente, a toxina botulínica, como vocês viram, é um agente biológico e ela hoje é obtida laboratorialmente, tá? A gente consegue obter uma substância cristalina estável, liofilizada na maioria das toxinas em albumina humana. Então, vocês precisam saber a composição de cada toxina botulínica disponível no mercado, inclusive o peso molecular. Por quê? Com relação a isso, está muito relacionado à questão de como eu vou diluir a toxina botulínica. Dependendo do peso molecular da minha toxina, eu tenho diferentes tipos de diluição para que a gente evite a questão de migração dessa toxina botulínica após a aplicação, tá certo? Então, a gente tem também a toxina botulínica embalada a vácuo em frasco estéril para ser posteriormente diluída. Eu trabalho muito com a Dispor, eu gosto bastante dessa toxina e ela não tem vácuo, tá certo? É uma das toxinas que não apresenta vácuo, então tenham cuidado na hora da diluição da Dispor. A toxina botulínica, ela existe em diversas neurotoxinas e, como eu falei para vocês, tem sido estudada de forma exaustiva há mais de 30 anos, tá? Hoje, o que a gente sabe é que existem 8 sorotipos antigenicamente distintos e já foram identificados do A ao G, tá? Só que os que são mais utilizados clinicamente são os sorotipos A e o B. Só que na estética a gente utiliza o A por quê? Porque é o sorotipo mais potente, tá? Então ele é mais empregado clinicamente. A toxina botulínica, pessoal, ela vai agir basicamente inibindo a exocitose da acetilcolina nos terminais nervosos motores, levando a um bloqueio da contração muscular. Se eu tenho um bloqueio da contração do meu músculo, eu vou ter a questão da amenização da ruga dinâmica, ou da linha dinâmica ou da ruga estática, tá certo? Então, só para a gente relembrar aqui de forma bem simples, tá? Eu não vou aprofundar essa questão da ação da toxina, até porque eu precisaria de mais tempo para aprofundar a parte molecular mesmo, a parte farmacológica, mas eu preciso lembrar vocês que a gente tem um neurônio. Esse neurônio está associado a uma fibra muscular, que é o que a gente chama de unidade motora. Então, a junção desse neurônio com a fibra muscular, a gente chama de junção neuromuscular, que é o que a gente chama também de unidade motora, tá? Então, esse meu neurônio, ele recebe um sinal, tá? Esse sinal vai ser enviado para o músculo, sinalizando para o músculo contrair, realizar um movimento de contração, tá? E isso só é possível quando a acetilcolina, ela chega na musculatura, tá certo? Então, o que a toxina botulínica faz? Ela impede que essa acetilcolina chegue no músculo e realize a contração, favoreça a contração muscular. Eu tenho aqui a estrutura da toxina botulínica tipo A, tá? A toxina botulínica ela é composta por uma cadeia polipeptídica, que é uma cadeia proteica simples de 150 kilodaltons, tá? Onde eu tenho na cadeia pesada 100 kilodaltons, e lembrando que cada cadeia tem sua função, tá? Vocês podem observar aí na estrutura que a cadeia pesada, ela é unida a uma cadeia leve de 50 kilodaltons, tá? A cadeia pesada tem sua função e a cadeia leve também vai ter sua função, tá? Na molécula, elas são importantes
A sua integridade é importante. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com relação à diluição da toxina, ao transporte, a forma de armazenar, porque tudo isso vai interferir na mudança estrutural da cadeia. Então, se você modifica essa cadeia antes de realizar a aplicação no seu paciente, provavelmente você vai ter um tempo de aplicação, você vai ter um tempo de durabilidade dessa toxina diminuído, ou você vai ter uma aplicação ineficaz, tá? Então, vamos pensar na cadeia pesada. A cadeia pesada, ela tem 100 kilodaltons, tá? E ela tem afinidade com a placa motora e ela tá muito relacionada com a internalização da toxina botulínica. Então, eu só consigo internalizar essa toxina na placa motora, tá? Quando a cadeia pesada ela tá íntegra. E a cadeia leve, pessoal, ela bloqueia a liberação da acetilcolina, tá? Então, eu preciso dessas duas cadeias unidas para realizar a função da minha toxina. Então, essas duas cadeias, elas são unidas por pontes, tá? Que a gente chama de pontes disulfídricas, que tem a função, basicamente, de tornar essa toxina não tóxica, permitindo o seu uso terapêutico. Lembrando que essas pontes, elas são sensíveis, tá? Sensíveis principalmente a movimento. Então, qualquer movimento brusco na toxina botulínica, na hora de fazer a diluição, na hora de armazenar ou na hora de aspirar, você pode estar destruindo essas pontes e ocasionando uma mudança estrutural na sua toxina, inviabilizando essa toxina para aplicação. Tá certo? Lembrando que é um fármaco caro, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de realizar a diluição e na hora da conservação também. Bem, o mecanismo de ação. Como é que se dá o mecanismo de ação da toxina? A toxina botulínica ela vai inibir, como eu falei para vocês, a liberação exocitótica da acetilcolina nos terminais nervosos motores, levando a uma diminuição da contração da musculatura. Uma vez que a gente injeta essa toxina no músculo, ela vai agir no terminal nervoso colinérgico e iniciar seu mecanismo de ação. Esse mecanismo, didaticamente, é dividido em 3 etapas. Eu tenho a primeira etapa, que é a de ligação da toxina ao terminal nervoso colinérgico. A segunda etapa, que é conhecida como internalização dessa toxina. E a terceira etapa é a inibição da liberação exocitótica do nosso neurotransmissor, tá? Então, eu tenho aqui a primeira etapa, através da imagem que eu consegui, tá? Que eu tirei da Allergan. Você consegue visualizar que a gente tem um terminal nervoso. Esse terminal nervoso está associado ao músculo, tá? E a toxina botulínica ela vai se ligar especificamente a um receptor de alta afinidade encontrado nos neurônios colinérgicos dos nervos motores através do domínio de cadeia pesada. Então, é a cadeia pesada que vai conseguir se ligar a um receptor no terminal nervoso. Uma vez que essa cadeia pesada se liga à célula neuronal, a gente começa a observar o processo de internalização dessa toxina por endocitose, tá? Então, a gente tem a internalização, a gente tem a membrana ali internalizando, a membrana plasmática internalizando essa toxina. Essa toxina, ela fica localizada dentro dessa membrana, tá? E essa membrana, essa vesícula, ela passa por processo de acidificação. E essa acidificação vai ocorrer o quê? Mudanças na estruturação conformacional da toxina, fazendo com que a cadeia pesada se desligue, né? Se desvincule da cadeia leve, tá? E a cadeia leve acaba justamente caindo no compartimento citoplasmático do nosso terminal nervoso. Então, a cadeia leve é que tem a função de quebrar algumas proteínas presentes num complexo que a gente chama de complexo SNE. E esse complexo, pessoal, ele é essencial para a liberação do neurotransmissor, tá? Essas proteínas do complexo SNE, elas são as responsáveis pela fusão das vesículas de acetilcolina com a membrana do terminal, fazendo com que essas vesículas cheguem à musculatura e haja contração.
Se eu tenho a quebra dessas proteínas que fazem essa fusão, o que é que vai acontecer? As minhas vesículas, elas não conseguem migrar para a região de musculatura e aí meu músculo não consegue contrair, tá? Esse complexo, como eu falei, é um complexo SNE e dentro desse complexo existem 3 proteínas associadas a esse complexo, como por exemplo a SNEP25. Então, se você está utilizando a toxina botulínica da Allergan, que é o Botox, a gente sabe que essa toxina ela vai agir no SNEP25, tá? Então, cada toxina você tem que estudar a ação que a cadeia leve vai ter sobre esse complexo, tá? Então, eu tenho aqui de forma resumida o mecanismo de ação da toxina botulínica, onde a gente faz a aplicação, né, da toxina no músculo. A toxina injetada no músculo, depois que é injetada no músculo, a gente tem a dissociação das proteínas acessórias, protetoras, e a gente tem a liberação da cadeia. A cadeia pesada, ela consegue realizar a entrada dessa toxina botulínica. A gente tem a união da molécula ativa da toxina botulínica com o receptor ali da região, tá? A partir daí, a gente tem a ativação em si da toxina botulínica, que é internalizada através de um processo que a gente chama de endocitose mediada por receptor, tá? Então, de fato, a gente tem a fase de internalização, em que a cadeia leve ela vai ser liberada no citoplasma. Essa cadeia leve vai promover a clivagem, a quebra do complexo de algumas proteínas presentes no complexo SNE, como por exemplo a SNEP25, tá? E aí a gente vai ter a inibição da chegada da acetilcolina no músculo, e aí a gente não tem a contração muscular de forma adequada. Então, por que acontece? Por que a toxina botulínica ela tem um tempo específico de ação? Porque, gente, a gente só inibiu a chegada da acetilcolina ao músculo. Só que lembra que essa acetilcolina, que essas vesículas, elas continuam sendo produzidas. E isso faz com que haja um estímulo de crescimento, de brotamento axonal ali no meu neurônio, tá? E se eu tenho esses brotamentos nervosos, a gente tem uma nova sinapse neuromuscular reestabelecendo a espasticidade do músculo, que volta a contrair normalmente com 3 ou 6 meses após a ação, né? Após a aplicação da toxina botulínica intramuscular, tá certo? Por isso que a gente tem esse tempo de durabilidade entre 3 a 6 meses. Logicamente que a gente tem que estudar de forma um pouco mais aprofundada essa questão farmacológica da toxina, porque existem cofatores que favorecem o aumento de tempo de durabilidade, como, por exemplo, o zinco, a fitase, né? Que a maioria de vocês utiliza, mas fica para uma próxima oportunidade para a gente conversar um pouquinho a respeito deles. O tempo de ação dessa toxina, quando a gente aplica a fraqueza muscular, o relaxamento da musculatura vai começar a partir de 24 horas após a aplicação, só que clinicamente a gente observa que o relaxamento dessa musculatura ela vai acontecer entre 2 a 5 dias, completando o seu efeito máximo em 2 semanas. Por isso que a gente pede para o paciente retornar à clínica em 2 semanas. Eu, Mayara, eu não falo em retoque, eu falo em retornar para fazer uma nova avaliação, para tirar a foto do resultado final. E aí, se meu paciente precisar de reajuste, de retoque, eu realizo esse retoque. Porém, eu gosto de fazer a minha aplicação de uma forma com que o meu paciente ele nem precisa desse retoque, porque hoje já se fala na literatura científica que esse retoque não é nem mais aconselhável, tá? Mas, logicamente, se o paciente precisar desse retoque, você vai fazer. O que não pode é ficar insistindo em retoque após 15 dias, tá certo? Então, lembrando que a duração do efeito vai de 2 a 6 meses, uma média de 3 meses na maioria dos pacientes, tá? Às vezes até chegando a 4 meses. Fatores ligados a uma resposta inadequada. Quais são os fatores que podem estar ligados a uma resposta inadequada do seu paciente? Bom, às vezes é a perda de ação por conservação inadequada,
formação de bolhas durante a diluição. Então, você faz uma diluição de forma inadequada, ou a sua diluição está errada, ou então a dose que você está aplicando é uma subdose para aquele músculo, deveria ter aplicado muito mais quando você aplicou bem menos, tá? O pós-aplicação do seu paciente foi sem cuidados e você não foi preciso durante a aplicação. Por isso que eu falo, pessoal, existe uma forma de aplicar para cada músculo, existe um ângulo correto, existe uma forma de você entrar com a agulha de forma correta para realizar aquela aplicação, para que o tempo de durabilidade da sua toxina realmente seja eficaz naquele seu paciente. Se você não está tendo um tempo de durabilidade eficaz, provavelmente você está errando em um desses fatores que eu citei. Então, eu só gostaria de deixar vocês alertas com relação às alta dosagem por conta do risco, né, de alta dosagem no seu paciente, intervalos curtos de aplicação por conta da questão da produção de anticorpos contra a própria toxina, tá? Reforço ou correção deve ser evitado. Então, se seu paciente passou dos 15 dias de realizar o reforço, né, ou as correções, então evita de estar fazendo reforço em cima de reforço, tá certo? Para evitar a questão da produção de anticorpos contra a toxina botulínica e, principalmente, pensar numa segunda aplicação com intervalos maiores de 3 meses. Então, por exemplo, Maiara, eu só faço a toxina botulínica, a aplicação em si da toxina 3 vezes no ano, no máximo, no meu paciente, tá certo? Então, vamos lá. Com relação à biossegurança, a toxina botulínica, ela age de forma seletiva, tá? Então, ela vai agir apenas no terminal nervoso periférico colinérgico. Então, não se preocupem, porque ela não vai ultrapassar a barreira hematoencefálica e ela vai ser excretada 24 horas após a injeção. 60% da substância vai ser excretada na urina, tá? Isso é um dado que eu tirei do livro do Altamiro, de 2019. Então, quem são essas toxinas mais utilizadas? Eu tenho o Botox da Allergan, tá? Eu tenho a Dysport, eu tenho a Prosigna, eu tenho a Botulift, eu tenho a Xelmin, eu tenho inúmeras toxinas botulínicas já no mercado. A Botulin é a mais recente, tá, das toxinas, e cada uma a gente tem que pensar na estrutura molecular delas e correlacionar, né, a diluição adequada para que a gente tenha uma efetividade da aplicação, tá certo? A estocagem da toxina vai depender da marca. Cada marca tem sua forma de estocagem. A grande maioria fala que deve ser deixada no refrigerador assim que receber a 2 a 8 graus Celsius, tá? E após diluído tem validade de 24 horas, dependendo da marca. Só que a gente sabe que a Comissão de Consenso de Botox da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica recomenda o uso dessa toxina 6 semanas após a reconstituição e afirma a ausência de perda de potência nesse período. Então, vocês podem aí diluir a toxina e usar, inclusive, até por 6 semanas após a reconstituição, após a diluição, tá certo? Existem toxinas que a gente pode reconstituir a temperatura ambiente, como por exemplo é o caso da Xelmin, tá? E aí, lembrando que se a gente reconstituir a temperatura ambiente, o soro tem que estar também a temperatura ambiente. Muitos profissionais esquecem disso, tá? Mas só lembrando desse pequeno detalhe. Eu fiz aqui a aplicação no rosto do nosso colega Brad Pitt, só para mostrar os pontos que são possíveis de aplicação da toxina botulínica no terço superior, no terço médio e no terço inferior, tá certo? Os principais, na verdade, né? Porque aqui eu tenho basicamente os pontos básicos, mas eu tenho também os pontos avançados que fica para uma palestra de toxina botulínica avançada, tá certo? Então, lembrando que essa aplicação ela tem que ser cuidadosa, a gente tem que fazer a prega muscular no nosso paciente para realizar a aplicação. E sempre realizar a asepsia com álcool, tá? Esperar secar e puncionar a região que a gente vai aplicar sem bater na estrutura óssea. Porque se bate na estrutura óssea, você acaba realizando uma aplicação incômoda, fora que você pode cegar a ponta do bisel da sua seringa, tá certo? E aí as aplicações posteriores vão ficar um pouco mais incômodas para o seu paciente. Então, a gente vai relembrar agora as formas de aplicação na musculatura frontal e na glabela, que é basicamente o terço superior da face.
Na musculatura frontal, eu tenho que pensar na zona de segurança de aplicação dessa musculatura. Qual é a zona de segurança? Primeiro ponto, eu tenho que fazer uma linha na margem supraorbital, para a gente conseguir diferenciar a margem supraorbital para a musculatura frontal. E eu tenho que traçar uma linha imaginária na porção lateral, na linha do limbo do meu paciente. Então, vocês podem notar que nessa imagem que eu disponibilizei para vocês, a gente tem 3 zonas de segurança. A zona de segurança central e as zonas de segurança lateral. Lembrando que a partir do momento que a gente tem a margem supraorbital e imagina a linha da porção lateral do limbo, tá? 2 centímetros acima delas, a gente tem um ponto de risco de aplicação da toxina botulínica, que é o ponto justamente que a gente pode comprometer a questão da sobrancelha do nosso paciente, ocasionar pitose de sobrancelha ou até mesmo pitose palpebral, tá certo? Então tem que ter muito cuidado nessa região. Eu trouxe aqui um artigo de Braz e Sakuma, tá, de 2010, onde eles mostram os diferentes padrões de contração da musculatura frontal, tá, onde ele mostra um padrão de contração total e a forma de aplicação da toxina botulínica, padrão de contração lateral e também sua forma de aplicação, tá? E o padrão de contração medial e sua forma de aplicação. Então, vocês precisam estudar os tipos de padrões, né, de contração da musculatura para entender como seria a aplicação da toxina botulínica justamente nesses padrões. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar os artigos também posteriormente à palestra. Então, é interessante que vocês conheçam também os 5 padrões de contração da musculatura glabelar, tá? No artigo de Almeida e colaboradores de 2010, a gente tem esses 5 padrões, tá? E cada padrão, ele tem uma forma de aplicação. Então, quando você pede para o seu paciente fazer a cara de bravo, primeiramente, você precisa observar qual o padrão de contração dessa glabela para depois imaginar dentro desse padrão como seriam os pontos de aplicação desse paciente. Então, eu tenho aqui 5 padrões. Eu tenho o padrão em U, o padrão em V, o padrão em ômega, em setas convergentes e em ômega invertido, tá certo? O primeiro padrão que a gente vai estudar é o padrão glabelar em contração em U. Notem que a forma de aplicação é basicamente no formato de gaivota, tá? Onde a gente concentra a maior unidade de toxina botulínica próximo ao músculo frontal, tá? O segundo padrão de contração é a contração em V, tá? Onde vocês conseguem observar que a gente lateraliza bem a aplicação nos corrugadores, tá? E aí a gente consegue anular a força muscular dessa região, tá? O terceiro padrão é a contração em ômega. Percebam que essa aplicação ela é bem diferenciada. Então, gente, não adianta vocês chegarem para o paciente de vocês com aquela aplicaçãozinha básica de 3 ou 4 pontos ou 5 pontos, porque não é assim. E às vezes você pode observar que, inclusive, a linha que fica entre a sobrancelha, ela fica ainda mais acentuada. Por quê? Porque você simplesmente não respeitou o padrão de contração da região da glabela do seu paciente e injetou a toxina no padrão clássico, que é o padrão de 6 pontos, tá? E aí o que acontece? A força do corrugador continua intensa, pressionando a musculatura do prócero, e aí a gente tem aquela ruguinha entre a sobrancelha de forma acentuada. E aí esse é o principal erro de vocês. Não está respeitando os padrões de contração da glabela, tá? Toxina botulínica é muita informação para uma palestra curta, tá? Então, a gente tem a contração também em setas convergentes, que eu costumo falar que é a contração mais fácil de identificar na clínica e também é mais fácil de realizar a aplicação. Eu tenho a contração também em ômega invertido, que inclusive a gente chega até a entrar na musculatura nasal também, tá certo? Para que a gente possa anular toda essa contração da musculatura nasal inicial, como também os corrugadores e o prócero, tá certo? Eu tenho aqui também a região de aplicação orbital, pontos específicos, que são pontos diferenciados,
tá? Normalmente a região orbital, a gente trabalha bastante a região lateral e alguns profissionais, eles têm a dificuldade de entrar na região medial e interna. Por quê? Por conta do risco que você tem de ocasionar edema ali naquela região, principalmente o edema palpebral, tá certo? Mas a gente pode trabalhar também a região interna, sendo que a diluição para trabalhar essa região é um pouco diferenciada, tá certo? Eu tenho aqui também a forma simples que a gente obtém arqueamento da sobrancelha, né? Então, a gente faz os pontos na musculatura frontal de forma medial, não trabalhando a parte lateral do nosso paciente, e aí a gente consegue o relaxamento da musculatura medial e, ao mesmo tempo, a frontal, ela contrai um pouquinho, arqueando a região, a cauda da sobrancelha. O que é que acontece? Nem todo mundo pode fazer esse tipo de aplicação, porque tem pessoas que contraem toda a musculatura frontal. E quem contrai toda a musculatura frontal, essa aplicação básica de elevação da sobrancelha não funciona, porque vai ficar uma contração lateralizada, né, das rugas, e aí isso é muito inestético de se observar. Então, a gente tem que partir para uma aplicação de toxina botulínica mais avançada, tá certo? Para a elevação da sobrancelha. Aqui os pontos básicos de não elevação da sobrancelha, tá? Então, eu trabalho toda a musculatura frontal para que a gente não tenha a elevação da cauda da sobrancelha, como mostra a figura, tá certo? Bom, com relação aos cuidados no pós-aplicação, eu tenho que instruir meu paciente a permanecer na posição vertical nas próximas 4 horas após a aplicação, tá? Não praticar nenhuma atividade física intensa nas próximas 12 horas após a aplicação. Instruir o paciente a não massagear a área que foi aplicada, porque se ele começa a massagear a área que foi aplicada, o risco de migração daquela toxina para uma região ou musculatura indesejada é maior, tá? E não fazer uso de anti-inflamatórios e antibióticos, dependendo do anti-inflamatório e do antibiótico, tá certo? Como é que eu, Maiara, seleciono meus pacientes? Bem, eu vou pensar primeiramente o que é que aquele paciente procura com a toxina botulínica. Se ele tiver com a expectativa muito alta, eu já descarto esse paciente, tá? Mas se for um paciente que tem rugas dinâmicas, que está querendo prevenção, eu realizo a aplicação normalmente, porque é essa a finalidade da toxina botulínica. É trabalhar rugas dinâmicas para que a gente venha prevenir, né, o surgimento de linhas de rugas fixas. Agora, se esse paciente tem poucas rugas dinâmicas e tem mais rugas fixas, moderadas e intensas, aí eu já procuro tratar esse paciente através de outro protocolo, primeiramente, né? Eu preciso estimular colágeno, eu preciso melhorar a qualidade da pele do meu paciente, atenuar essas rugas que estão profundas, com preenchimento, com peeling, com microagulhamento, com fios de PDO, com bioestimuladores de colágeno, para depois eu vir com a aplicação de toxina botulínica. Porque se eu faço toxina botulínica numa ruga severa ou moderada, às vezes não vai corresponder à expectativa daquele meu paciente. Então, primeiro eu preciso trabalhar a pele do meu paciente, tá certo? Efeitos adversos da minha toxina botulínica. Bem, a gente primeiro precisa compreender efeitos esperados das intercorrências. O que é esperado após a toxina botulínica? É esperado que o paciente tenha um pouco de edema, que sinta dor na região, que tenha eritema, às vezes cefaleia, às vezes sensação de náusea, né? Hematoma, equimose, é normal. Agora, o problema é quando você tem a presença de uma intercorrência. O que seria intercorrência? Assimetria facial, por conta da aplicação, síndrome do Mefisto, tá? E pitose palpebral, por conta da aplicação, ou pitose de sobrancelha, por conta da aplicação da toxina. A gente evita essa intercorrência através do conhecimento anatômico. Cursos e capacitações na área, gente, é muito importante que vocês sempre se atualizem. Realizem cursos de aplicações, de aplicação de toxina com diferentes profissionais, que tenham visões também diferentes a respeito, e principalmente que se baseie, que tenha todo o seu protocolo baseado, na verdade, na literatura científica. Isso é o principal, tá? Praticar, principalmente com a ajuda de um profissional experiente, e trabalhar com cautela. Eu costumo falar que toxina botulínica, no caso, é menos é mais, tá? Principalmente você que é iniciante.
Efeitos adversos com relação à toxina botulínica, a gente tem aqui um artigo de 2008, que na verdade é um artigo, uma meta-análise dos efeitos adversos, porém a gente tem que pensar que essa meta-análise foi feita com efeitos adversos do uso da toxina botulínica para patologias oftalmológicas. Então isso aqui não corresponde ao quadro atual da estética, tá certo? Mas é o que a gente tinha para trazer. Então, em primeiro lugar, a gente tem a pitose de pálpebra, com 3,2%, a cefaleia, no caso, em 1% dos casos, reação local de edema, por exemplo, em 0,9% e infecção 0,9% também muito baixo, tá certo? Atenção, uma coisa que eu quero que vocês frisem bem é que só não erra quem não for um profissional injetor. Então, se o profissional ele vem falar com você, falando, explicando que nunca teve um erro de toxina botulínica ou que nunca teve um problema, então ele não está realizando a aplicação, tá? Pelo menos os erros mais simples, né? O que a gente costuma falar é pitose de sobrancelha, ou arqueamento de sobrancelha. Isso pode acontecer com qualquer profissional, tá? Lembra que a gente tá cuidando de pessoas, e pessoas elas têm desvios anatômicos, isso é normal, tá certo? Agora, o que é diferenciar de um profissional preparado para aquele despreparado? Porque o preparado, ele sabe como agir perante uma intercorrência. O despreparado não. O despreparado às vezes nem conhece a musculatura, tá ali aplicando porque basicamente acha que aqueles pontos de aplicação são pontos padrões, né, padronizados, e na verdade é que não é, tá? E aí, às vezes, ele não conhece nem de intercorrência, muito menos como tratar uma intercorrência. Então, se você está fazendo toxina botulínica hoje, você tem que colocar na sua mente que você tem que ser um profissional injetor que conheça de anatomia, conheça de intercorrência e saiba como tratar essa intercorrência. É o que a gente vai falar agora, tá certo? Então, eu tenho o terço superior, qual a principal intercorrência no terço superior? Pitose do supercílio, que é a pitose da sobrancelha, e a pitose palpebral. Eu não sei se vocês observaram, mas teve um período que a Fernanda Lima, uma apresentadora, né, de uma rede televisiva, ela passou um período apresentando o seu programa com a franja do lado, para que ninguém percebesse a pitose que ela teve durante a aplicação da toxina, pitose palpebral, tá? Eu também peguei um caso de pitose através de uma aluna minha, que é fisioterapeuta, que ela disse que foi fazer uma drenagem facial numa paciente que tinha feito recentemente uma cirurgia, e nessa cirurgia a paciente relatou que durante a cirurgia o profissional também fez a aplicação de toxina botulínica na face, tá? E aí, quando essa paciente retornou da cirurgia, dias depois ela começou a apresentar a pitose de pálpebra e essa aluna tirou foto e enviou para mim perguntando se realmente era uma pitose de pálpebra, e era, tá? Dá para notar na imagem que eu disponibilizei aqui para vocês, tá? E o profissional que aplicou disse basicamente que não era pitose de pálpebra, era porque a minha aluna tinha feito a drenagem de forma inadequada, o que a gente sabe que não é verdade. O que é que pode acontecer também? Sobrancelha. Uma sobrancelha ficar mais elevada do que a outra. O que é que acontece, gente? Se uma sobrancelha ela fica mais elevada do que a outra, a gente não tem como corrigir a sobrancelha que ficou mais baixa. A gente pode corrigir aquela que ficou mais elevada e equilibrar as sobrancelhas, tá? Vamos lá. Quais os cuidados que a gente deve ter para evitar uma pitose? Primeiramente, a gente tem que pensar que a gente ocasiona uma pitose de sobrancelha ou de pálpebra principalmente quando a toxina botulínica, quando o botox, né, a toxina em si, ele migra para o músculo levantador da pálpebra superior. Se ele migra para o músculo levantador da pálpebra superior, o que acontece? Qual é a função desse músculo, gente? O nome já diz tudo, né? Ele levanta a pálpebra. Se a toxina migra para esse músculo, então a gente vai ter uma dificuldade de abrir os olhos, tá certo? E aí o que acontece? A gente tem que livrar, para que isso não aconteça, a gente tem que livrar a cauda final dos conjugadores, tá? Para evitar essa migração. Livrar também a região orbicular do olho na porção superior, livrar a pálpebra superior em toda a sua extensão, tá? E livrar também a parte inferior da musculatura frontal. Então, nessa região que eu citei para vocês, não se deve fazer a aplicação da toxina botulínica. Existem métodos avançados de aplicar de arqueamento da sobrancelha? Existe, mas aí são para profissionais que já estão habituados a realizar esse tipo de método, tá?
Bom, quando a gente pensa nesse tipo de intercorrência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estimular um músculo, que é o músculo de Müller, ajudando a elevar a pálpebra pelo menos alguns milímetros a mais essa elevação. Tá? Então, hoje em dia, existem colírios no mercado que vão estimular o sistema adrenérgico ou que podem atuar sobre as prostaglandinas, tá? E aí vai favorecer o estímulo do músculo de Müller a favorecer a abertura da nossa pálpebra superior, tá certo? Então, uma das formas de você agir na questão da intercorrência, da queda da pitose, né, a pitose de pálpebra, é utilizando o colírio que estimula o sistema adrenérgico. Um exemplo é o clario. Bom, intercorrência no terço médio da face, tá? Essa imagem eu consegui através de uma aluna minha, tá? Ela conseguiu essa imagem através de uma profissional que ela conhecia, que acabou enviando essa imagem para ela. Eu não lembro muito bem como foi a história, mas ela chegou a me enviar essa imagem. E essa imagem foi de aplicação de toxina botulínica, um erro gravíssimo, tá? A profissional, ela foi fazer a aplicação na região orbicular dos olhos e aí ela acabou pegando o zigomático maior dessa paciente e o zigomático menor. A função do zigomático é trabalhar ali a questão do sorriso, né, da paciente. Se você relaxa o zigomático, você vai relaxar a parte da mobilidade do sorriso da paciente. Quando ela vai realizar a expressão de sorriso, o que acontece? Fica um sorriso assimétrico, porque uma região da face tem a contração normal e a outra ela não consegue realizar a aplicação porque a musculatura foi relaxada. Então, tenham muito cuidado quando estiver realizando a aplicação na região orbicular, porque você pode atingir tanto o zigomático maior da sua paciente quanto o zigomático menor e ocasionar algum tipo de assimetria no terço médio e no terço inferior da sua paciente, ocasionando alguma interferência na mobilidade da boca, do sorriso do seu paciente, tá certo? Muito cuidado. Esse inferior também, outra intercorrência bastante grave, tá? Às vezes a paciente ela vai trabalhar aquelas ruguinhas periorais, tá? na região oral da paciente. Às vezes a profissional vai trabalhar essas ruguinhas periorais e acaba aplicando a toxina botulínica em excesso no terço inferior, tá? E aí ocasiona o quê? Comprometimento do sorriso da paciente. Ela não consegue mais mostrar os dentes ao sorrir. Por quê? A aplicação foi feita de forma correta, dosagem, às vezes, muitas vezes incorreta, e aí compromete a mobilidade do sorriso da paciente. Então, tenham muito cuidado também, tá certo? Como é que a gente vai tratar esse tipo de intercorrência? Primeiramente, quando a gente pensa em pitose, eu vou pensar no clario, né, que é o colírio, tá? Uma gota a cada 4 horas, tá? Nesse caso. Mas, em outras regiões da face, o que a gente fala bastante hoje é a fototerapia com laser vermelho ou infravermelho, com 2 a 4 joules no músculo que foi afetado, a massagem facial e o uso de correntes também. Mas a grande maioria desses procedimentos, gente, não tem comprovação científica na literatura, então são medidas que a gente toma por conta própria, visando o retorno da contração muscular o mais rápido possível, tá certo? Às vezes o paciente ele passa ali 1 mês, 2 meses, infelizmente, com a face ou com a região de aplicação assimétrica por conta de erro de dosagem ou forma de aplicação. Então, trouxe para vocês também os meus resultados, tá? Como vocês podem observar, a gente tem que estudar bem toxina botulínica para poder realmente realizar uma aplicação de forma segura, tá? Existem inúmeras formas de a gente evitar as intercorrências, que numa palestra só não teria como eu explanar tudo aqui, tá? Mas eu trouxe meus resultados para que vocês possam visualizar os resultados que eu tenho na clínica, né? Então, aqui o primeiro resultado é a paciente realizando a contração, a paciente antes da toxina e a paciente após, tá? Percebam que essa paciente já tem a ruga moderada, tá? Então, eu quis trazer para vocês justamente essa paciente para mostrar que a gente não tem 100% no caso da toxina botulínica em rugas moderadas, mas a gente consegue atenuar. Aí você tem que ver qual a expectativa da sua paciente com relação a essas rugas, tá certo? Antes de pensar na aplicação
com toxina botulínica. Outro caso também, ó, essa ruga aqui, se vocês podem observar, a glabela dela já é em formato em ômega, né? Então, eu realizei a aplicação específica do formato em ômega para a gente ter um resultado. Outra aplicação, essa aplicação aqui já foi uma paciente pensando na questão preventiva, então foi uma aplicação de toxina botulínica preventiva com resultado sensacional. Notem que a paciente tem a musculatura, né, hiperdinâmica, então realmente ela tem que estar fazendo a aplicação preventiva. Outra paciente também com aplicação preventiva, tá? Com resultado excepcional. Notem que ela tem uma simetria de sobrancelha, principalmente essa sobrancelha aqui, ó. E a gente conseguiu corrigir essa simetria. Outra aplicação também de forma preventiva. Paciente apresentando uma ruga dinâmica. E aí a gente consegue relaxar a musculatura, fazendo com que ele não tenha uma expressão facial tão intensa e formação de uma ruga fixa no futuro, tá certo? Aqui outra aplicação também na região da glabela, ó, essa paciente é basicamente aqui, ó, a glabela em V, né, a gente consegue visualizar bem isso. Outra aplicação, tá, na linha de glabela também, de forma preventiva. Aqui também, de forma preventiva. Notem que a maioria dos pacientes que eu faço a aplicação de toxina botulínica é preventivo, gente. Eu não gosto muito de trabalhar corretivo com ela, eu gosto de trabalhar preventivo, tá? Aqui, ó, e resultado sensacional, né? Formação, eu trabalho também de forma preventiva. Paciente sorrindo, olha o que forma na região orbicular, aqui que a gente chama de ruga, raios de sol, né? Passa, inclusive, até a região orbicular, a musculatura orbicular do paciente já vai para regiões próximas à musculatura do terço médio, né? Bem, outra paciente aqui também atendida de forma preventiva. Aplicação de sorriso gengival, tá? A gente tem que estudar bastante a questão do quanto que essa gengiva está exposta, né? Porque tem vários tipos de aplicação para sorriso gengival, tá? Eu sei que a maioria já só faz o ponto clássico, mas não existe só o ponto clássico, que é o ponto no músculo levantador do lábio superior, tá? Existem outros pontos de aplicação, tá? A gente tem que analisar o sorriso da paciente para realizar esses pontos de aplicação e ter uma simetria correta desse sorriso. Essa daqui foi a elevação da sobrancelha. Notem que a diferença que ficou, né? Nem todo mundo dá para fazer essa elevação da sobrancelha tradicional. Essa eu utilizei a técnica tradicional. Então, eu trabalhei, ó, a ruga dinâmica do músculo frontal, que basicamente a contração dela, ó, é exatamente de forma medial na lateral. Ela não tem a contração, o que favorece o quê? A elevação clássica de sobrancelha, que é só trabalhar a região medial da musculatura frontal, deixando a lateral da musculatura mais livre, e aí a gente consegue ter o arqueamento da cauda final da sobrancelha, o que ficou excepcional no caso dessa paciente, que já tinha uma sobrancelha bonita, a gente só fez evidenciar a beleza da sobrancelha dela. Outra indicação, a gente não deve realizar toxina botulínica em pacientes com febre, gravidez, inclusive a amamentação, aleitamento materno, tem alguns profissionais que já fazem, tá? Eu não faço porque não existe na literatura científica um artigo que mostre que realmente dá para fazer em mulheres que fazem aleitamento. Alérgicos, pessoas extremamente alérgicas ou então que têm alergia à composição da toxina botulínica, eu não faço também. Quem faz uso de antibiótico, determinados antibióticos também não. Quem tem distúrbio muscular ou neuromuscular ou alguma doença imunológica, eu também evito a aplicação da toxina, tá? Em relação à manutenção dos resultados, recomenda-se que a gente realize um intervalo de 4 a 6 meses para uma nova aplicação. Isso eu já falei para vocês, tá? Para que a gente possa evitar a formação de anticorpos neutralizantes, consequentemente, a ausência de resposta terapêutica. Fica então a frase clássica do Claude Bernard, de 85, né, que venenos eles podem ser empregados como uma forma de destruição de vida ou como agentes de tratamento de doença ou então como agente de tratamento de disfunção estética, parafraseando o Bernard. Aí a gente vem utilizando a toxina botulínica como agente de tratamento de disfunção estética. Bem, pessoal, gostaria de agradecer,
né, a oportunidade de estar aqui palestrando para vocês, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, biomédicos. Espero que vocês realmente se apaixonem pela estética como eu sou apaixonada. Eu nunca fiz nunca atuei em outra área a não ser estética. Toda a minha vida, toda a minha trajetória foi dedicada à estética, tem sido dedicada à estética, à docência também. Então, eu não atuo em outra área, tá? Eu resolvi realmente afunilar o meu currículo para a área da estética. Então, se você gostou dessas dicas que eu te dei aqui nessa palestra, se você quer saber como alavancar a sua carreira, a sua profissão e entregar resultados satisfatórios aos seus pacientes, então é só ficar ligado nas minhas redes sociais. Eu tenho um Instagram que eu publico constantemente vídeos a respeito de procedimentos, sobre a avaliação do paciente, o pós, né, o cuidado após os procedimentos, sobre o próprio procedimento em si, tá? Eu falo muito a respeito de cada procedimento da área da estética, foco também na escleroterapia, então é só me seguir no Instagram, Mayara Moura Biomédica. O Facebook também sempre está ativo nessa área da estética avançada. Eu também tenho um canal chamado Estética na Veia, que é um canal no Telegram, em que eu ministro algumas aulas exclusivas para as pessoas que estão nesse canal, aliás, disponibilizo livros da área em PDF, alguns cursos também, tá? E eu tenho um canal no YouTube chamado Mayara Moura Estética Avançada e Emagrecimento, e que todo sábado eu ministro aula, sempre que posso, na verdade, eu ministro aula nesse canal do YouTube para os profissionais da estética avançada, tá certo? Então fica aqui meu muito obrigada, principalmente pelo convite em poder participar desse congresso, né, o primeiro congresso online de enfermagem. Eu fico muito feliz em ser lembrada, né, pelo profissional, o Mikael. Ele estudou comigo na pós-graduação e ele hoje se tornou um profissional excepcional, que eu admiro bastante e que tenho certeza aí que tem um conhecimento amplo a respeito da área de atuação, que é a estética avançada. Meu muito obrigada, um forte abraço e até a próxima oportunidade.